para sempre. Confio em ti. Pai, nós confiamos em ti, Deus. Que o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Pai, nós confiamos em ti, Deus. Que o Senhor entregou primeiro. Obrigado, Pai, pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o amor. Obrigado, Pai. Ó, Pai, eu posso confiar em ti. Nós podemos confiar em ti. Ó, Pai, porque o amor venceu a morte. O Senhor prova o seu amor quando ainda éramos inimigos, pecadores. Mas o Senhor entrega o seu Filho. Obrigado pelo Senhor que está derramado em nosso coração. Acima da razão, Este amor, Pai, em ti eu que é mais forte do que a posso própria morte. Oh, aleluia. Este amor está no nosso coração. É este amor que transtorna o mundo. É este amor, o próprio Deus, a sua natureza em nós. Obrigado, Pai, porque em ti nós podemos confiar. O Senhor é digno da nossa confiança. Em ti nós podemos lançar a nossa vida por inteiro. Nós podemos depositar, Deus, as nossas coroas, o que temos de mais precioso. Nós podemos depositar, porque nós podemos confiar em ti, por causa do seu amor. Oh, Deus, o Senhor nos ensina, Pai, um amor que o mundo não pode dar. Ó, Pai, um amor que serve, um amor que se entrega, Pai. Oh, obrigado, Deus. Essa é a nossa esperança, Pai. É Cristo em nós. Não é o que o mundo pode oferecer, não é o que o mundo pode dar, não é o que o mundo tem. Mas a nossa esperança está em ti, no amor. A nossa fortaleza, a nossa segurança é o seu amor. Sabemos que o Senhor nunca falhará. Sabemos que tudo que o Senhor diz, o Senhor tem poder e fará, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é santo. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é homem para mudar, para voltar atrás naquilo que o Senhor disse. Não, o Senhor é Deus, o Criador do céu e da terra. Por meio da palavra o Senhor criou. Esta mesma palavra o Senhor não volta atrás, mas ela faz aquilo que te apraz. Aleluia, obrigado, Deus. Podemos confiar em ti, podemos lançar nossa vida por completo em ti. Podemos descansar debaixo das tuas asas. Podemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Obrigado, Deus. Além do que eu posso ver, em ti eu posso Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado, louvor. Esse louvor é uma bênção. Boa noite, pode assentar, por favor. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém. Deus é bom o tempo todo. Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que foi o Espírito que trouxe, porque a palavra é de Deus, não é minha, não é da minha parte, graças a Deus. Senão ela seria cheia de problemas, mas essa palavra é a verdade. Essa palavra é pura, perfeita, santa,
ela não falha. E é essa palavra que eu trouxe no meu coração, inspirado pelo Espírito. E foi durante um culto de jovens, né? Estava ouvindo um jovem ministrar e veio o título dessa palavra, que quem abriu o YouTube já está lá, mas eu vou revelar aqui só no final, vou fazer um drama para você ficar atento. Mas é sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, até porque aquele que deseja se achegar a Ele precisa crer que Ele existe. E o que é a fé? É a convicção. A palavra nos ensina, a fé é a convicção das coisas que não se veem. A gente assistiu um filme no Verbo Cine, neste último sábado, sobre um jornalista que ele tenta combater algumas bases do cristianismo e ao final ele não consegue. Ele vê que não tem saída e ele acaba entendendo que até para não acreditar em Deus você precisa ser crente. Você precisa crer para não acreditar em Deus. No fim das contas acaba sendo uma fé, um tipo de fé que não é em Deus, é em outra coisa. Porque não se prova a existência ou a não existência de Deus. E aí que está a beleza das coisas. Para a gente ver como que Deus ele é perfeito, ele é sábio. Porque, vejamos, se eu, homem, consigo provar cientificamente a existência de Deus, aonde que entra a fé agora? Não precisa de fé. Não é mais necessário fé, porque Deus está provada a sua existência. Mas a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, a fé, nós precisamos para se achegar a Ele, crendo que Ele existe. E a fé é a convicção do quê? Que Deus existe. Mas não só disso. É a certeza do que Ele diz. Não apenas da existência, mas a respeito daquilo que Ele diz. Por meio dos homens que escreveram a palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. E a convicção disso, do que está escrito. É a convicção do quê? Primeiro, de que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio e declaro com a boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Declaro com a boca para a salvação. Então a Bíblia começa a nos ensinar o quê então? De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Todo mundo aqui, quando recebeu Jesus Cristo e foi salvo, teve que ouvir a palavra, o evangelho, as boas novas, creu e declarou com a sua boca. A convicção, a fé é a convicção e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Acho que somos todos de casa e é só uma revisão para a gente poder prosseguir. Eu queria ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que ele diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui, eu gostaria de frisar sobre ser praticante, não apenas ouvinte. Ou seja, essa palavra, ela ser de fato uma verdade na nossa vida. Não apenas uma fé mental. Uma fé mental é o quê? Eu leio a palavra, eu escuto a palavra, eu concordo. Ela é a verdade. Mas ela não é uma revelação na minha vida. Ela não é rema. Ela não é uma palavra avivada. Ela não é uma palavra viva na minha vida. Não vivo aquilo que está escrito. Em quais circunstâncias que a gente pode se pegar nessa situação? Existem várias que a gente aprende, né? Sobre quem nós somos em Cristo. Somos mais que vencedores. Nós temos autoridade, que é um nome que está acima de todo nome, de tudo que se pode nomear, essa autoridade nos foi dada. Eu creio nessa palavra? Eu creio nessa verdade? É um exemplo. Então não apenas ouvintes, mas praticantes, ou seja, que essa palavra ela saia de um estado etéreo na nossa vida, estado estagnado, para um estado de ação. Compreende?
vivido, em movimento. Um exemplo, assim, de algo desse tipo, né, naturalmente falando, é, por exemplo, uma pessoa que, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que faz o CrossFit, elas gostam de falar que faz o CrossFit, né? Porque o CrossFit é um negócio bem diferente, bem doido, assim, o cara fica levantando um pneu lá e tudo mais. É uma coisa assim que deixa a pessoa bem parrudona, né? E o pessoal que faz geralmente gosta de falar, mas também tem a galera que gosta de jogar videogame, aí gosta de falar de, cara, eu jogo videogame, é a melhor coisa do mundo e tal, não sei o quê. Ele acredita que aquilo é bom, ele acredita, e aquilo é um estilo de vida dele. Aquilo meio que pode, de certa forma, resumir aquela pessoa, digamos. Eu tenho um colega no trabalho que gosta muito de videogame. Aí ele tem canal no YouTube, fala de videogame, fala de série, fala de anime, fala de um monte de coisa. Aí, quando você senta para conversar com ele, ele vai falar sobre o quê? Sobre videogame. Isso faz parte, assim, meio que da natureza dele, parece. E a palavra de Deus, ela tem que ter essa atitude, né? esse lugar na nossa vida. A pessoa, ela conversa com a gente, ela vai nos descrever, o que ela vai dizer? O Gabriel Eric, ele é o cara da fé, ele só fala de fé. Ah, não, ó, Natália é de Jesus, por que ela só fala de Jesus? Ah, não, porque o fulano é o Bíblia, ele só fala de Bíblia. É isso, essa palavra ser tão viva na nossa vida, que isso, de certa forma, se mistura, se confunde com nós mesmos. Né? Então, é ser praticante, e não apenas ouvinte. Está ouvindo, chega uma situação, chega qualquer situação, pode ser uma situação que parece que é muito complicada, mas até uma situação simples na nossa vida, a palavra não sai, às vezes. Não estamos praticando, né? Acontece, mas a gente está atento a isso. Como? Com a fé, convicção, que vem como? Ouvindo da palavra, renovando a nossa mente. Aqui Tiago fala, né? Ele fala que receba com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é capaz de salvar a vossa mente, né? E sede cumpridores. Ou seja, se expondo à palavra. E aqui, graças a Deus, eu posso falar com plena certeza, até por experiência regressa. Aqui nós somos alimentados com um alimento top. Aqui, se a gente fosse um monte de gatinho, que eu tenho um gatinho em casa, aqui a gente estaria recebendo a ração premium, aquela mais top, cara. A gente está recebendo desse alimento aqui. Então, se exponha, eu incentivo a você, não deixe de vir, receber da unção que flui aqui, da vida do pastor, né, a unção pastoral, a unção de mestre, a unção dos profetas, porque ela te edifica. E você exposta a ela, você está ouvindo da palavra, e a convicção, a fé, ela vai chegar no seu coração. E aí a gente vai chegar nesse ponto aí agora. Que é o quê? Marcos 11, 23. Aí, você não precisa nem abrir, que aqui é de có e salteado. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede, receber e tê-las eis. Vamos voltar aqui. Jesus está falando, em verdade vos digo, Jesus, a própria palavra, o próprio verbo está dizendo, qualquer disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará aquilo que diz. Então você exposto à palavra, ela gerando fé, convicção, aí o que você vai fazer? Chegou a situação, você diz, você fala. O que está dentro? Você fala. Mais outro exemplo bíblico da importância da nossa boca. Josué 1:8. Esse texto é interessante, porque eu nunca tinha me atentado, assim, há um tempo atrás eu tinha ele decorado, mas eu não me atentava a um detalhe. Ele fala aqui, ó, não aparte da tua boca o livro desta lei. Eu lembro algumas vezes que eu repeti esse texto, eu falava na parte do seu coração. Aí um dia eu lendo, caramba, é da boca. Olha só como é que a palavra ela é perfeita, ela não se contradiz. Não aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, ó, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, ou seja, praticante. E qual é a consequência, né, disso? Se a gente não aparta ele da nossa boca, medita e vive. Aí, ó. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você crê nessa verdade? Você crê que o Criador do céu e da terra, ele criou o mundo pela voz dele, pela boca, através da boca. Ele disse isso. Ele disse: haja luz, haja terra, haja água e ageu. E ele está dizendo: se você fizer isso, será bem-sucedido. Um outro exemplo, assim, para a gente compreender assim um pouco melhor. Eu vejo isso muito no meu trabalho, né? Lá no meu trabalho são muitos detalhes, né? Eu trabalho com TI. Tem vezes que você está ali com um probleminha lá, um código lá que está só quebrando, que a gente fala, só está bendando, né? O pastor Jéssica conhece, deve conhecer bem isso aí. Você codifica e ele fica quebrando, e você não sabe o que está acontecendo. Você olha, parece que está tudo bonitinho. Aí você pede para um colega do lado: ó, isso aqui está dando isso. Ele: na hora que eu escuto isso, eu já até fico feliz. A pessoa: a solução. Aí a pessoa olha: não, isso aqui é o seguinte, isso é tal, tal. E ele já vem, porque ele teve uma experiência parecida, ele já vai dar a solução. Ou seja, isso é um exemplo bem tranquilo, né? Existem exemplos piores, né? Mas esse é um exemplo tranquilo. Eu estava ali num problema, aí chegou uma pessoa, naturalmente falando, ela olhou, viu a solução, ela ficou com medo daquele problema, digamos? Ela ficou ansiosa? Não, por quê? Porque ela já tinha a solução. Ela olhou: não, isso é facinho, a solução é essa. Igual você, em uma situação, você vê uma pessoa numa situação, ela te traz um problema, aí você diz para ela: não, ó, tranquilo, a solução é essa. Você vai lá em tal lugar, leva tal documento, aí você autentica, faz isso e tal, você já tem a solução. Ou seja, você não fica ansioso com aquilo. Por quê? Porque você já tem a solução. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a solução espiritual para tudo. A palavra, ela já diz. Se a gente parar para refletir, todas as situações da nossa vida, todos os problemas, né, todas as circunstâncias que se levantam, existe uma solução. Basta crer. Primeiro nós precisamos conhecer a solução. Por isso a importância de meditar na palavra, conhecer a palavra, mas também crer. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. Imagina, eu sei a solução, mas eu não emprego aquela solução no meu trabalho. O que vai acontecer? Vou ficar patinando, eu não vou sair do lugar, apesar de conhecer a solução. Agora pensa o seguinte: a pessoa que tem a solução e não utiliza, é meio esquisito, não é? No mínimo estranho. Você está no seu trabalho, uma pessoa com um problema, aí ela te mostra o problema, aí você fala: não, mas você já resolveu, você sabe. Sim, eu sei, mas o quê? A solução está aí, é só fazer, é só colocar em prática. É só transformar isso numa atitude, numa ação. Amém? Eu acho que está claro, né? Vocês estão me acompanhando? Amém? E aí entra na questão, né, no próximo ponto que a gente aprende em Marcos 11, 23. Muito importante, que é o confessar. A nossa boca. Aí que entra essa parte muito importante. Por que a gente pode dizer isso categoricamente? Porque em Marcos 11, 23, a gente vê crer, Jesus fala uma vez. Dizer, ele fala 3 vezes. Quer tirar a prova? Vamos lá. Porque em verdade vos digo, esse digo não vale não, tá? Qualquer que disser a este monte uma vez: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, 1-1, está empatado, mas crê que se fará aquilo que diz, 2, tudo que disser, lhe será feito. Então, 3-1, goleada, chocolate. Então, quando ele está falando de fé, ele fala dizer 3 vezes e crer uma vez. Ou seja, crer uma vez e dizer. Aplicar a solução. Viver
a solução, né? Trazer vida à solução. Deixar de ser uma informação para se tornar uma prática, para se tornar algo vivo. Amém? E como que isso acontece? No caso da palavra, confessar. Isso, confessar. Romanos 10, versículo 8, parte A. Só para dar mais embasamento a essa afirmativa, né, de que dizer é importante. Mas que diz, a palavra está junto de ti. Aonde? Na tua boca. E no teu coração. Esta é a palavra da fé. Ou seja, ela está na boca também. A gente crê com o coração, mas ela sai pela nossa boca. A importância da gente confessar. Então, o processo é esse. Crer e a fé vem pelo ouvir. A gente crê, confessa e possui. É o processo. É o processo bíblico. Para a gente tomar posse daquilo que é nosso. Para a gente ver manifesta na nossa vida a verdade de Deus. Que Ele nos ensina na sua palavra. E essa lei, ela serve para quê? Ela serve para tudo. Primeiro, para a salvação. Creu com o coração, confessou com a boca, recebeu a salvação. Da mesma forma, as demais coisas. Batismo no Espírito Santo. Creu com o coração, confessa, eu recebo. Aí pega e é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Saúde divina, prosperidade financeira. Amém? A gente não vai se cansar de falar dessas coisas. Pode até parecer batido, mas tempos em tempos é a segurança que nós temos, né? De estar ouvindo essas coisas. E é importante nós estarmos ouvindo. A cura divina está disponível nesse processo. Creu, declarou. A sua prosperidade financeira, a sua bênção, a sua necessidade, uma circunstância que está acontecendo na sua vida. E a gente vai falar sobre isso agora. O que acontece assim muito comigo nessas épocas de chuva, né? Às vezes a gente acorda de madrugada com aquela chuva comendo lá na janela. Às vezes acorda com aquele trovão e aquela chuva assim, fazendo aquele barulhão. E eu acordo assim. E é algo engraçado. Desde criança eu acordava e eu pensava, rapaz, ainda bem que eu estou dentro de casa. Ainda bem que eu tenho uma casa. Né? Então assim, quando começa a chover, você fica aflito, você fica ansioso? Graças a Deus não. Por quê? Porque você tem uma casa, você tem um teto. Agora, o sem teto, ele fica aflito. Começa a chover, faz frio, aquela chuva de vento. A pessoa que não tem uma casa, ela fica aflita. Agora, nós que temos uma casa, graças a Deus, a gente não fica aflito. Por quê? Porque a gente já tem a solução, é a nossa casa. Então, quando eu acordo de madrugada com essa chuva, o que sempre me vem? Uma gratidão. Deus, obrigado, porque eu tenho um teto. A chuva lá fora, ó, e eu aqui na minha cama quentinho, debaixo do cobertor, com a minha esposa, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo está aí, cada um na sua casa, na cama, quentinha, vai acordar de manhã cedo, vai tomar um café da manhã. É ser grato mesmo por essas coisas. E o que isso nos ensina? Chegou a situação, chegou a tempestade. A gente vai ficar aflito? A gente já tem a solução. Você já tem uma casa. A gente não acorda, meu Deus do céu, eu preciso de uma casa. Aí você está dentro de uma casa, parece até loucura. A pessoa, nossa, eu preciso de uma casa e você lá dentro da casa. É um exemplo bem simplista, mas realmente é para não ter dúvida assim, do quão sem sentido isso é. A gente já tem a solução. Então, o que a gente faz? A gente dá graças. Obrigado, Deus. Chegou a tempestade, chegou a circunstância, e a gente é obrigado, porque eu já tenho a solução para isso. Assim diz o Senhor. E vive de acordo. Aquilo é uma palavra viva na sua vida, na nossa vida, de fato. Viver de acordo. E a fé não é negar o problema. Eu não acordo de madrugada, aquela chuva comendo solto, não está chovendo, não está chovendo. Chuva não existe. A gente voltou para a época de Noé, não tem chuva mais. Não é negar a existência do problema.
Não é negar a existência de uma montanha, mas é dizer para a montanha, crendo, falando, levanta-te e sai. Não é negar o problema. E aí a gente entra na questão da incredulidade, que é um pecado. A incredulidade é um pecado. O que é? A falta de fé, é o inverso da fé. É o medo, a ansiedade, que é a fé negativa, né? Digamos, que é a certeza das coisas que não se vê que são ruins. Isso é ansiedade. Eu estou antecipando o problema, ele nem aconteceu e eu estou já sofrendo por aquele problema. A gente é tentado. Como é um pecado, a gente é tentado. E um exemplo disso é Jesus. Jesus não foi tentado, né, pelo diabo lá no deserto? Ele não negou para o diabo, né? Tipo, se você é Deus, então transforma essa pedra em pão e come. Aí Jesus, eu nem estou com fome mesmo. Ele estava com fome, ele não negou a fome dele. Mas aí ele falou, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo chega e fala para ele, atira aqui do pináculo desse templo e dá ordem aos anjos. Ele, nem existe gravidade mesmo. Ele não negou o problema, a circunstância, mas ele tinha uma palavra para dizer para aquela circunstância e para aquela situação. Então, a gente é tentado a ser incrédulo, a duvidar daquilo que Deus falou. Imagine você que é pai e mãe, você fala uma coisa para o seu filho. Filho, é assim, ó, é assim que funciona. Vai lá, paga isso aqui, pega o comprovante, leva lá e mostra que você pagou e pronto, você está livre aí dessa dívida, por exemplo. Aí o filho olha para você. Não sei se é assim não. Acho que você não sabe o que você está falando, né? Imagina, filhão, ó, amanhã a gente vai ter o almoço, papai vai lá, vai comprar no mercado lá uma carne que você gosta e tal, não sei o quê, e amanhã a gente vai ter churrasco. Aí o filho olha, não sei não. Olha que coisa desagradável, né? Imagina um filho seu não botar fé, né? Assim, você falar, afirmar, você tem o poder, você tem a capacidade de fazer aquilo e ele olha para você, não, acho que você fala, mas tenho minhas reticências. É uma situação bem ruim. E a incredulidade é, de certa forma, num relacionamento com Deus, isso. É nós, filhos, Deus falando, você é curado, você é próspero, você é uma bênção, você é mais que vencedor. Eu já entreguei tudo que eu tinha, eu entreguei meu filho. Tudo. O pai de família. Eu saio, trabalho, trago sustento. A mãe também. Né? Eu dou tudo para você não ter nada, que falte nada na sua vida, filho. E o filho olha, sei não. Não, a gente não é esse tipo de filho, não. A gente é filho fiel. A gente é o filho que confia. Seu filho sabe que você ama ele confia em você. A gente tem um pai que nos ama, que nos provou isso já. Entregou primeiro o mais precioso que ele tinha. Quando a gente ainda nem era filho, ele é digno da nossa confiança. E a incredulidade é isso, de certa forma. É olhar e, não, você não pode isso tudo, não. Você não está podendo isso tudo, não. Lá em Filipenses 4, 6, 7. O que Deus fala para nós? Não estejais vós, ou seja, imperativo. Não estejais vós inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, eu já tenho a solução. Um filho, de novo, exemplo de filho. Um filho está na casa do pai, chegou lá a conta da SEB, lá o boletinho. Ele pega aquela conta, fica correndo, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele nem vê, às vezes, aquela conta passou, pagou, e ele está lá usando a internet lá dele, a energia elétrica. Ele nem sabe, às vezes, que existe uma fatura que está sendo paga para ele poder ter aquele privilégio. Então, e ele, às vezes, nem está dando ações de graça também, né? Mas o filho que vê o pai, que confia no pai, ele fala, obrigado, eu tenho um pai que me supre, nada me falta. Tudo que eu preciso, eu estou suprido, nada me falta.
E é isso que Deus está falando para nós fazermos com Ele, sermos filhos gratos. Às vezes chegam as faturas aí, já estão pagas. A gente ser grato. O que eu estou querendo dizer com isso? Circunstância, situação, doença, falta de alguma coisa, a gente olha, é uma fatura para ser paga, digamos. Mas nosso Pai já pagou. Ele já providenciou. Então a gente faz o quê? A gente já tem a solução. Então, o que ele fala? Ação de graça. Ação de graça, eu já tenho a solução. É aquela mesma situação de quando acorda de madrugada e tá aquela chuva. É o quê? Graças a Deus que eu já estou usufruindo da solução. Graças a Deus. E aí o que acontece quando nós botamos essa palavra em prática? E Deus é tão bom que aqui ele traz o imperativo, ele fala, faça. E ele, ao final, ele dá a recompensa disso, né? Ele fala o bom fim que aquilo tem. Ou seja, a palavra diz, né, que a palavra ela faz aquilo que apraz aquele que a enviou. Então ele enviou essa palavra. Não estejais inquietos, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas pelo seu Pai. E aí, o que ele diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, está aí a consequência de botar em prática. Não andar ansioso, mas trazer ao conhecimento do seu Pai quais são as suas petições e já dar graça, porque a solução já está garantida, né? E para você ver, eu gosto de trazer esse paralelo, né? Que no mundo, na ciência do mundo, né? Eles estudam isso. Tem até uma pesquisa científica de Harvard que eles estudam a felicidade. Olha que coisa mais, né, abstrata, né? Mas é uma pesquisa já tem uns 80 anos, eles estudando o que é a felicidade, né? E eles identificaram questões hormonais, questões de neurociência, né? E o que fazia com que pessoas que não se consideravam felizes, que eram ansiosas, o que aconteceu para que eles mudassem aquela condição? E eles chegaram à conclusão, que é o quê? Metanoia, mudança de pensamento. O que acontece? A neurociência, ela identificou que toda vez que a pessoa era submetida a uma circunstância, a uma notícia, a uma situação, existia um padrão sináptico no cérebro, né? Que os neurônios eles sempre agiam de uma forma padrão. E aí onde é que eles atuavam? Eles atuavam para a pessoa falar o contrário do que ela pensava ou do que ela já estava acostumada a declarar. Acontecia uma situação, aí a pessoa fala, não vai dar certo, tá ruim, que não sei o quê. Aí nessa pesquisa eles fizeram o teste. Muda o que você fala. E a pessoa mudou a fala, o padrão sináptico mudou, e a pessoa ficou mais feliz, digamos. Né? Aí, posteriormente, na pesquisa, eles foram identificando um padrão de que as pessoas iam ficando mais felizes, menos ansiosas, só com essa mudança de comportamento. É o que isso? Né? Eu não estou falando disso para uma ciência cristã, né? Para a gente. Não, é para mostrar assim, como Deus fala, o que Deus fala é a verdade. Porque Ele já fala isso. Há quanto tempo? Se a gente pratica, o que acontece? O que esse estudo já provou. Uma mudança da nossa mente. Uma mudança que nos leva a estar em paz, a não andar ansioso, a estar grato por todas as coisas. E aí a paz que excede todo entendimento, né? Os hormônios de estresse começam a cair e a pessoa vai desfrutando de uma melhor qualidade de vida, menos doença, mais saúde. Esse é só um exemplo científico, para a gente ver a profundeza, o quão profundo e como é que é a música? A profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Ele está nos trazendo esse conhecimento antes da ciência. Se a gente bota em prática, a gente já usufrui. Mas por que acontece isso? A paz de Deus. Acontece. Por quê? Porque Deus disse. A ciência explica um pouquinho, mas é só para provar quão profundo é o conhecimento de Deus. Quão imensurável. A gente não sabe nada. A gente é inocente. A gente não sabe nada do que está por trás. Então, é o que? A ferramenta? Mudar o que diz.
declarar a palavra. Ao invés de dizer, o dinheiro está curto, meu filho, minha mulher, meu marido, não tem jeito, né? Meu trabalho, meu chefe, o Brasil já era, o governo não presta. Isso vai pesando mesmo. Por quê? É o que a gente está declarando, isso você está homologando, a boca está homologando aquilo que está no seu coração. Você está crendo e falando que o meu marido não tem jeito, que o meu filho não quer nada com a vida, que o Brasil não vai para frente. E o que isso resulta em nós? Uma condição mental de ansiedade, tristeza, depressão. Agora, se a gente experimentar, declarar a palavra, então, a paz que excede todo entendimento, ela vai tomar conta de nós. Por isso, assim, um exemplo, né? A gente não vai ver ministração aqui de dízimo, dizendo assim, irmãos, por favor, ajudem, porque o aluguel está atrasado, a gente precisa fazer tal coisa, o teto está caindo, está faltando tal coisa. Você não vai ver isso aqui. Por quê? Porque a gente crê na palavra, e a palavra fala que nós somos supridos em todas as nossas necessidades. Às vezes, a situação se levanta, acontece uma circunstância, mas a gente não vai ficar aqui declarando. E aí, qual a consequência disso? Você vê uma igreja escrava de dinheiro, por exemplo, ou que não sai de uma situação financeira ruim. Por quê? Porque não se está declarando isso aqui, no momento de dízimo e oferta. Dízimo e oferta é o contrário. Você é próspero, Deus já te deu tudo que você precisa. Por isso você semeia, porque você é próspero. Não é porque a gente precisa, muito pelo contrário, é uma semente. Você está depositando e essa semente vai gerar fruto. E provar e vede que Deus não vai fazer encher os seus lagares, né? Medida, recalcada, sacudida, abundante. Deus fala, provai e vede. Então é isso que você vai ouvir, um exemplo espiritual do que é a declaração, do que é a palavra ser uma verdade. Você não vai ver a igreja refém dessas coisas. E ainda nessa linha, né, para a gente ver como, até para me constatar, né, que foi algo do Espírito, que ontem eu estava lendo aquele devocional do Rick Renner, de Pedras Preciosas, e ontem falou sobre você ter uma espada de 2 gumes. Quem ainda não tem esse livro, eu indico fortemente para você se aprofundar no conhecimento da palavra. Porque ele pega as palavras na origem, né, e vai destrinchando um texto. E o texto que ele cita, né, na verdade, ele não é o texto central ali. Mas ele cita, que é o quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 19, a gente vê João, né, a gente lê sobre João tendo a visão de Jesus no Apocalipse, né, no fim dos tempos. E ali, no verso 11, ele começa, e eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo, Jesus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e aí é que está o ponto. E da sua boca saiu uma espada aguda, afiada. Aí a gente vai pensar, da boca? Não era para ser na mão a espada? O lugar da espada é na mão, não é? Normalmente. Escudo, espada. Mas nessa visão, o que João viu? A espada saindo da boca de Jesus. E o que é isso? É a palavra. Ali, se a gente vê em Efésios 6,17, que Paulo fala sobre a armadura de Deus, o que é a espada? A espada do Espírito. É a palavra. E o que saía da boca de Jesus na visão? A espada. E que espada é essa? Uma espada de 2 gumes. Que a gente vê lá em Hebreus 4,12. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é uma palavra
com 2 lâminas. É muito perigosa essa espada, digamos, né? Ela é muito cortante. A gente, por exemplo, está manuseando uma faca muito afiada, já fica meio assim. Imagina uma faca afiada para os 2 lados. Qualquer movimento que você faz, ela corta. Imagina ela entrando. Ela é poderosa. E aqui no devocional, o Rick Renner, eu achei muito interessante isso, eu nunca tinha visto isso. Mas o que ele mostra aqui? Que essa palavra, 2 gumes, né? No original é distomos. Dis, de 2. E tomos, de boca. Não é gume, digamos. É boca. 2 bocas. É a palavra de 2 bocas. E ele vai explicando o que é isso. O que é a palavra de 2 bocas? A palavra sai primeiro da boca de Deus. E a gente tem acesso a ela. A palavra de Deus. É a primeira boca. É o primeiro gume. E o segundo gume é a nossa boca. É a palavra de 2 bocas. Na hora que ela sai da nossa boca, aí ela é aquela espada de 2 gumes que poderosa, que penetra e separa tudo. E como que a gente libera essa palavra? Com a boca. De novo, a gente volta ao confessar. Jesus, a espada saia da boca dele. O que ele estava fazendo ali, provavelmente, né? Ele estava falando a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Eis que chega o fim será dessa forma. É Jesus chegando no final e falando, assim diz o Senhor, vai acabar desse jeito. Segunda palavra, a boca de Cristo. E nós também temos essa autoridade. A segunda boca, que fala a palavra de Deus, que sai essa espada. Qual é a situação que está na sua frente? Qual que é o gigante, qualquer coisa, sai a palavra da nossa boca e penetra, pá, e derruba. Corta no meio e você passa. Imagine como quiser, mas é essa espada que sai e penetra e resolve. Por isso que o ponto é, aí agora eu vou finalizar com a frase de impacto, é o título da ministração, que foi o que o Espírito me trouxe no culto de jovens, que é o quê? A sua boca é a chave. A sua boca é a chave. O que tem saído da nossa boca? Ela é a chave para abrir, ou fechar, ou impedir, ou avançar, ou fazer acontecer, ou não fazer acontecer. Então, o que tem saído da nossa boca? A gente vive num tempo que o que se fala não se escreve, já diz o ditado. Por exemplo, eu não sou flamenguista, você não vai ver saindo da minha boca dizendo o Flamengo é o melhor time do mundo. Porque eu não sou flamenguista. O melhor time do mundo é o Real Madrid, que ganhou agora. Ganhou o Mundial. Entendeu? Isso não é uma verdade para mim, que o Flamengo é o melhor time do mundo. Então você não vai ver saindo da minha boca isso. A gente vai editar essa parte aí. Da mesma forma, ninguém vai ouvir saindo da sua boca. Não tem mais jeito, já era. Para isso não tem jeito. Já era. Por quê? Porque isso não é uma verdade na sua vida. Por isso que nós precisamos cuidar do que sai da nossa boca. Imagina se Deus não tomasse cuidado com o que sai da boca dele. Imagina. A catástrofe. O que ele diz é a verdade. E se ele pega e fala uma coisa, passa a ser a verdade. Esse mesmo poder está em nós. Quando a gente declara a palavra de Deus. Se a gente declara a palavra de Deus, é a verdade e é aquilo. Está chancelado, está homologado a espada de 2 gumes, de 2 bocas. Então, o que nós temos declarado? A palavra tem sido viva. Nós temos declarado a palavra e ela tem sido viva, ela tem sido uma atitude, uma ação na nossa vida. São reflexões. Uma reflexão que eu faço. Quando chegou essa palavra, refleti a respeito disso. E nesse tempo,
Vieram situações, vieram circunstâncias contra o que a gente cria. Mas aí é o que eu falo com a Nath. Se precisar morrer falando, a gente vai morrer falando.